A nuvem de poeira que assombrou a região de Franca na semana passada, agora se formou novamente no interior de São Paulo e em porções também de Minas Gerais, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e tal, e também em porções de Minas Gerais. Por que essa nuvem de poeira está se formando? Será que é um fenômeno comum? Será que é estranho? O que está rolando para acontecer esse fenômeno tão estranho aí, né? Será que é o Mad Max Interestelar? O brasileiro adora fazer meme, né? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esse assunto e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, polêmicas, notícias, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Então bora pro vídeo, ó. Galera, é o seguinte, o que está rolando, na verdade, é uma conjuntura de duas coisas. A grande presença de poeira, sujeira, fuligem em conjunto com fortes ventos. Essa parte dos fortes ventos é relativamente comum nessa época do ano, já vou explicar para vocês o porquê, mas a parte da poeira, não muito. Essa poeira que vem se formando, ela é decorrente principalmente do processo de incêndios, queimadas, que aconteceram, galera, muitas vezes de maneira natural, porque está muito seco. A gente teve um ano efetivamente seco demais, né, no ano de 2021, o que vem provocando a nossa crise hídrica, a crise energética, tudo que a gente já sabe e já discutiu aqui nos vídeos. Mas a gente tem que considerar também que a gente está finalizando o período de inverno. Ou seja, a gente passou um verão, que geralmente é época chuvosa, sem chuvas, entre aspas, e passou o inverno, que aí sim é uma região mais seca, um período mais seco, também sem chuvas. Então a gente está começando a primavera numa grande estiagem, talvez o período mais seco do ano. Somado a isso, geralmente essa época, é época que os agricultores limpam o seu solo para fazer ali, né, para colocar novas colheitas e tal. Muitos deles fazem a prática das queimadas. Eu, por exemplo, quando vou para o interior de São Paulo, eu reparo, galera, que você tem às vezes fuligem, assim, coisinhas pretas indo na atmosfera. O que é isso? É o resultado de incêndios, queimadas, muitas vezes praticadas de maneira antrópica. Então essa sujeira, essa poeira causada pela seca e a própria fuligem das queimadas formaram como se fosse um reservatório de sujeira em cima do solo. Aí passa um vento forte, que é o fator natural, e faz essas nuvens de poeira. Por mais que pareça uma coisa muito estranha pra gente, de novo, né, Mad Max, Interestelar, é relativamente comum. Por exemplo, Belo Horizonte teve um processo desse há cerca de 30 anos atrás. Professor, como assim? 30 anos atrás é muita coisa. Muita coisa pra gente, né? Considerando que a gente vive, sei lá, 80, 90 anos. Mas para a história evolutiva do planeta, um planeta de 4,6 bilhão de anos, bilhões de anos, é praticamente nada, percebe? Então é relativamente comum. Por que acontecem esses ventos, né, que vão levantar toda essa poeira? Dois fatores principais. Nessa época do ano, ainda existe a formação de algumas frentes frias. Por exemplo, a nuvem de poeira do interior de São Paulo, que aconteceu anteontem, ontem, na região de Ribeirão Preto, foi pelo avanço da frente fria. A massa polar atlântica, que é uma massa que vem lá do sul do país, ela avançou e encontrou com o ar quente local. Só que nessa briga, a massa polar atlântica é mais pesada. Então ela obriga esse ar quente a subir na atmosfera. Esse ar quente vai subir na atmosfera e vai carregar esse monte de poeira para cima, esse monte de fuligem para cima, formando essa paisagem nada agradável para a gente, tá? Mas, de novo, é decorrente de uma frente fria. E a consequência de uma frente fria, geralmente, é a formação de uma chuva frontal, uma garoinha, uma chuva fininha, que foi o que os moradores relataram depois que passou essa nuvem de poeira, né, esse monstro de poeira. Ou pode ser, por exemplo, o que aconteceu na região de Franca. Na região de Franca, que foi há 5 dias, 6 dias atrás, foi pelo próprio aquecimento da atmosfera. Então, como a gente está num período muito seco, quando você tem água, geralmente a água ela é um amenizador de temperaturas, ela regula a temperatura. Ela faz com que não fique tão frio e nem tão quente. Como está muito seco, o processo é justamente o oposto. O gradiente de temperatura, a amplitude térmica aumentou demais. Então, quando bate o sol, fica muito, muito quente. Todo esse solo quente forma ali um centro de baixa pressão atmosférica, um ar leve. E esse centro de baixa pressão atmosférica é um turbilhão de ventos em sentido ascendente, ou seja, vento subindo. Novamente, quando o vento sobe, ele não sobe sozinho. Ele carrega toda aquela poeira, aquela sujeira, aquela fuligem junto para a atmosfera. Percebe? Então, por mais que pareça, meu Deus, é o fim do mundo, tal, eu diria para vocês que assim, a questão dos ventos é natural, sempre acontece nessa época do ano, algum tipo de convecção da atmosfera por altas temperaturas, ou até um avanço de uma frente fria, mas o agravante foi a presença de muita fuligem graças ao tempo seco que a gente atravessou durante esse ano inteiro. Então não se preocupem, eu sei que é péssimo para a visibilidade nas vias, prejudica a agricultura, às vezes pode causar, galera, prejuízos sociais, econômicos nas cidades, no campo, mas é um fenômeno que com as chuvas, que vamos torcer para vir, né, tá começando, logo menos aí vai vir o verão, vamos torcer para começar o período chuvoso de maneira bem incidente, porque a gente precisa encher de novo os reservatórios para gerar energia e até coibir, galera, possíveis incêndios naturais, queimadas naturais.
com a chuva tende a passar. Beleza, pessoal? Deu para entender o fenômeno? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau!